Eduardo Bolsonaro. Estadão, Casa Zambelli é radical em estratégia para reduzir penas de réus no inquérito do golpe. Estratégia montada pelas defesas dos réus considerava a possibilidade de redução de penas. No entanto, segundo apurou a coluna do Estadão, essa esperança já não existe e o clima está péssimo. É uma reportagem do dia 8 de junho de 2025 e o Eduardo Bolsonaro faz o comentário dele. Eu achava que juiz julgasse de acordo com a lei, mas numa democracia é de acordo com o clima. Mário Frias. Muita coisa escondida e obscura por trás da democracia relativa. Os defensores da liberdade andam nas sombras. Tem método. E aí ele lista aqui alguns dos métodos das coisas obscuras. Entre elas, Jair Messias Bolsonaro. Celulares e laptop desaparecem em meio à investigação sobre 8 de janeiro. Metrópolis, 5 de junho de 2025. Dino entrega imagens de apenas 4 das 185 câmeras do Palácio da Justiça. Gazeta do Povo, 1 de setembro de 2023. G. Dias diz que a imagem veiculada pela CNN era montagem. Ex-ministro do GSI fez a declaração na CPI do 8 de janeiro ao ser questionado se distribuiu água aos extremistas. Poder 360, 31 de agosto de 2023. Mauro Cid mudou 5 vezes sua delação, ao longo de 1 ano e 4 meses, em que prestou 12 depoimentos. O tenente-coronel elevou a gravidade dos fatos e mudou versões. O Globo, 31 de março de 2025. Mudança em delação de Mauro Cid levou à prisão de Braga Neto. Poder 360, 14 de dezembro de 2024. Não falei a palavra golpe, de Cid em nova gravação obtida por Veja. Veja, 29 de janeiro de 2025. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. CNN, 19 de maio de 2025. Ex-comandante da FAB confirma que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. CNN, 21 de maio de 2025. Moraes repreende testemunha. Se o senhor acha ou não, se o senhor acha ou não que teve golpe, não é importante para a corte. Exame, 28 de maio de 2025. Tem muito mais, né? Muito mais. Esses foram apenas alguns. Deputado Sanderson. Julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa. A maior farsa da história brasileira. Estão tendo que fazer um enorme malabarismo jurídico para tentar incriminá-lo, mesmo sem nenhuma prova material. Absurda injustiça que pode custar muito caro ao sistema de justiça criminal do país. Vamos ouvir o deputado. Um julgamento que eu classifico como um show de horrores, uma farsa que vai produzir injustiça e com isso vai produzir, aliás, já está produzindo indignação nacional, passando pelos magistrados que estão ali, ou dos militantes disfarçados de magistrados. Teriam que ter se colocado como suspeitos ou impedidos, não se colocaram. Dos 5 ministros, 3 deles têm interesse na causa, e essa causa vai ser julgada na primeira turma apenas, em primeiro e último grau.
nem o plenário do STF, ou seja, os 11 ministros, vão poder julgar. Então essa farsa é um engodo para tentar mostrar para o mundo: o Brasil tem uma Suprema Corte técnica que está julgando, respeitando o devido processo legal. Quando não estão respeitando o processo legal, coisa nenhuma. É, sim, uma jogada ensaiada. Há um ajustamento de condutas, inclusive, entre PGR, na minha observação, e ministro do STF e o próprio Palácio do Planalto. Para mim, de julgamento não tem nada. Diário do Poder. Em discurso inflamado nas redes sociais, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou explicações públicas do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, por visitas feitas à Embaixada dos Estados Unidos durante seu período à frente do Tribunal Superior Eleitoral, entre maio de 2020 e março de 2022. O parlamentar levantou suspeitas sobre possíveis tentativas de interferência externa na política brasileira. Que podre, hein? Senador cobra Barroso por visita à Embaixada dos Estados Unidos quando presidiu o TSE. Paulo de Tarso. Jornal O Globo. Moraes manda Ministério da Justiça formalizar pedido de extradição de Zambelli e comunica à Câmara de perda de mandato. É o que diz o Globo, que o Moraes manda o Ministério da Justiça formalizar o pedido de extradição de Zambelli. Mas oi? Ele manda na Câmara dos Deputados? Acho que manda, né? O Paulo de Tarso diz: ele simplesmente não pode fazer isso, pois caracteriza golpe de Estado, já que é competência da Câmara. O Poder Judiciário não pode interferir no Poder Legislativo, condição sine qua non para a democracia, a independência, né, dos três poderes, a menos que assuma de vez quem plantou uma ditadura no Brasil. Eu acho que já está mais que assumido, né? O jornalista Paulo Figueiredo comenta sobre os militares, que eles apontam que há lacunas na ligação entre tentativa de golpe e ataque no 8 de janeiro. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque não está batendo. E o Paulo Figueiredo, que também é um perseguido político lá nos Estados Unidos, teve seu passaporte cancelado, as contas aqui no Brasil congeladas, é proibido de voltar ao país, né? Não tem passaporte. Ele comentou: vou dizer qual é a ligação. O 8 de janeiro foi fomentado para justificar o expurgo dos patriotas, a destruição da direita e a prisão do Bolsonaro, que avisaram ao presidente, ainda no fim de 2022, que aconteceria uma farsa. É disso que se trata o 8 de janeiro, uma farsa. Nicolas Ferreira. Decisão judicial tem que ser cumprida, diz Hugo Mota, né, sobre Zambelli. No sábado, Moraes determinou o cumprimento de pena imediata de Carla Zambelli. O ministro mandou notificar Hugo Mota sobre a perda de mandato da parlamentar. Essa matéria é do dia 9 de junho de 2025. E o Nicolas Ferreira, ele comenta a esse respeito, dizendo: decisão inconstitucional se cumpre? Mesmo que seja para decidir pela prisão, quem o deve fazer é o Congresso em plenário, não um juiz. Não sou eu, mas nossa Constituição que determina. O Mota está meio por fora, né, do que diz a Constituição.
Rogério Marinho, ele diz aqui que Lula é um mandacaru político. Vamos ouvir? Ele fala espinhoso, que sufoca tudo ao redor. Seu governo é um cacto autoritário, onde não floresce mérito, só apadrinhamento e aparelhamento. Já a direita floresce com líderes fortes e legítimos, como Jair Bolsonaro, onde a liberdade nasce sombras, frutos e esperança. Vamos ouvir. Lula é um mandacaru. Ele cresce cheio de espinho, no redor dele não tem sombra, não tem fruto, não nasce nem grama. É um mandacaru. A direita, pelo contrário, é uma árvore frondosa. Você tem uma série de agentes políticos que podem ser candidatos. Veja o caso de Bolsonaro. Eu sou ministro do governo regional, sou senador da República. Jorge Seco foi secretário de Pesca, senador da República. Tereza Cristina foi ministro da Agricultura, senador da República. Tarcísio, governador de São Paulo, foi ministro de Infraestrutura, governador e por aí vai. Então, ele permitiu que as pessoas no seu entorno tivessem luz própria. Você vê, Lula tem 39, falta só um para os 40. Tem 39 ministros. Os 49 tem 39 ministros, Lula. Você dificilmente consegue reconhecer quem são esses ministros. Não tem identidade, é uma coisa informe. Foram feitos muito mais para lotear o governo e trazer personagens políticos para apoiar o governo do que a eficácia governamental.